Boa tarde, começando mais uma edição do Defenda PM aqui na TV Osasco, ao vivo. Acompanhe também pelo Facebook da Defenda. Coronel Ernesto aqui comigo mais uma vez. Hoje nós vamos falar com o Tenente Coronel Rogério Cabral Camargo, assessor parlamentar do deputado Vítor Sapienza e com uma larguíssima experiência na Assembleia Legislativa. Sejam bem-vindos. Na segunda-feira dessa semana, as associações representativas de policiais militares receberam o candidato ao governo do estado, Paulo Scaff. Foi entregue ao candidato uma lista com 6 itens para comentários: Previdência, TCO, ciclo completo, ida da Polícia Civil à Secretaria da Justiça e remuneração. O candidato posicionou-se contra a mudança da Polícia Civil. Sobre o TCO, disse que é preciso desburocratizar a prestação de serviços. E sobre os demais itens da lista, Scaff disse que serão avaliados pela equipe que está elaborando o seu programa de governo. O coronel Ernesto Puglia Neto entregou ao candidato a pauta da Defenda para futura discussão. Nessas eleições, a Polícia Militar está concorrendo com 2 oficiais para o cargo de vice-governadora. Já anunciada aqui a Tenente-Coronel Carla Basson, que é a vice do Paulo Scaff. No dia 4 desse mês, na convenção do PSB, o governador Márcio França anunciou a Coronel Eliane Nicolucci como sua companheira de chapa ao governo do estado. Nossos cumprimentos às 2 oficiais e sucesso na empreitada. Estamos recebendo aqui para a entrevista da semana o Tenente Coronel Rogério Cabral Camargo, 28 anos de experiência na Assembleia Legislativa. Desde 2014 ele atua como assessor parlamentar do deputado Vítor Sapienza. Então vamos conversar um pouco aqui sobre representatividade política principalmente. Coronel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui e conversar um pouco sobre o que interessa. Coronel Ernesto, boa tarde. Começamos? Boa tarde a todos os nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais. Uma satisfação tê-los novamente aqui nesse programa. Meu irmão, Coronel Rogério, colega de turma, mais um que eu trago aqui, para ver que a turma de 88 é realmente uma turma exponencial na Polícia Militar, né? Em breve teremos mais expoentes da nossa turma fazendo a sua parte. Mas brincadeiras à parte, obrigado pela presença. Sabemos da sua experiência parlamentar. É muito importante, nesse momento, hoje, dia 16 de agosto, começa a campanha eleitoral que vai definir os nossos representantes, os nossos dirigentes, vamos assim dizer, pelos próximos 4 anos. E eu queria ouvir um pouco da sua experiência, desse cenário, aquilo que você pode trazer um pouquinho para nós aqui e orientar os nossos policiais militares, os nossos telespectadores, nessa importante decisão que é em quem votar. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, Ernesto, meu colega de turma, 5 anos juntos na Casa Mãe Barro Branco. Tá? E realmente falou muito bem que nós temos uma turma ASP 88 aí que faz a diferença. Queria agradecer aí a TV Osasco, a Defenda PM, pela oportunidade, e realmente o momento é propício, onde existe uma ascensão, tá, dos militares ao Poder Legislativo e ao Poder Executivo, um fato inédito nessa nova fase da democracia brasileira. Bom, o que é mais importante para a Polícia Militar agora, ou nos próximos anos? Um presidente, uma vice-governadora ou deputados? Ou um senador. Sim, ou um senador. Bom, Silvio, como eu falei, a Polícia Militar
tá? Os militares em si, mas a Polícia Militar de São Paulo, principalmente, tá? Ela sempre foi rotulada de ser a necessidade de ser apolítica, dada a particularidade e peculiaridade das suas funções. Tá? E a partir, principalmente, do século XXI, aí, começou a ter uma ascensão maior e a necessidade, tá, de ter representatividade legislativa e política para defender, principalmente, o segmento. Então, nós fizemos aí uma retrospectiva bem rapidinho, tá? Nós temos aí na eleição de 2014, tá? Nós tivemos aí 5 policiais militares de São Paulo eleitos pelo governo, 2 deputados federais e 3 deputados estaduais. Essa ascensão deu continuidade na eleição de 2016, e ficou bem evidente essa mudança de cenário, onde nós tivemos aí mais de 120 candidatos da Polícia Militar, concorrendo aí a prefeituras e as câmaras municipais, e conseguimos atingir um feito inédito no estado de São Paulo. Nós temos hoje 4 prefeitos policiais militares, temos 5 vice-prefeitos policiais militares, tá? E temos 90 vereadores atuando no interior de São Paulo. E essa mudança continuou, principalmente agora pela onda militar, essa necessidade do cenário político brasileiro, tá? Então, um fato histórico para a Polícia Militar de São Paulo, onde em todos os setores da eleição, ou seja, nos 6 pleitos, seja para presidente da República, seja para senador, seja para deputado federal, governador e vice-governador e deputado estadual, nós temos militares concorrendo e concorrendo com bom índice nas pesquisas. Então, com chances, né? Com chances reais de ganhar. Então, hoje nós temos uma situação, tá, em que simplesmente eu tenho a possibilidade, pela primeira vez na história, de termos um policial militar de São Paulo representando no Senado Federal a Polícia Militar. O que chama a atenção no comentário dele é que se fala muito hoje que essa onda de PM na disputa é por causa de segurança pública, que está muito em voga, violência, Bolsonaro, etc. Mas essa participação já vem de pelo menos 4 anos, não é agora. Com certeza, com certeza. Eu vou mais longe, Silvio, desculpa até interromper. Nós observamos, eu já falei, já citei esse fenômeno aqui em outro momento. Nós tivemos um determinado prefeito em São Paulo, na capital, que colocou praticamente em todas as, então, chamadas subprefeituras, oficiais da Polícia Militar, policiais militares para conduzir aquelas administrações. Isso mostra o poder, a capacidade, na verdade, não o poder, mas a capacidade que o policial militar tem demonstrado de conduzir bem as coisas públicas. Isso se mostra, até, acho que isso despertou o interesse de prosseguir, né, nessa luta. Hoje nós temos pessoas que realmente se dedicando a tentar melhorar a coisa pública. O que a gente entende é que houve aquele despertar, a necessidade de ter a sua representatividade. Como continua o raciocínio, hoje, tá, para a eleição de 2018, nós temos aí a real chance de termos um senador para o estado de São Paulo, temos aí 3 policiais militares concorrendo a vice-governador de São Paulo, 2 que lideram os candidatos nas pesquisas eleitorais, e temos aí nada mais do que 147 policiais militares concorrendo para deputado federal e deputados estaduais. E o que é pior, desses 150 que estão concorrendo, 66 são oficiais e praças da ativa, o que causa um despertar maior ainda. Porque o policial da reserva, ele está procurando dar uma continuidade na carreira dele, através da política. O militar da ativa, não. Ele quer realmente representar, ele sabe as necessidades e a importância dessa representatividade. O deputado federal, o capitão Augusto, já vem falando há um bom tempo que há uma nova consciência na Polícia Militar a respeito de participação política, né? Com certeza. Tá? E isso é fruto até da própria atual legislatura, onde não só o Olímpio e o Augusto se colocaram muito bem perante o Congresso Nacional e a Câmara Federal, como aqui em São Paulo, o Telhada, o Camilo, também souberam se posicionar, tá? E essa representatividade ficou muito clara agora, tá? Recentemente aí, o Ernesto pôde acompanhar bem de perto lá junto à Assembleia Legislativa, nós tivemos aí a PEC 5, onde vários segmentos da sociedade se uniram, principalmente no funcionalismo público, tá?
agentes fiscais de renda, polícia militar, polícia civil, Professores. universidades, Professores. e com essa representatividade fizeram um fato inusitável, que foi a aprovação da PEC 5. Então, realmente, houve esse despertar e é uma oportunidade ímpar para que realmente essa representatividade nas esferas, tanto federal como estadual, a Polícia Militar tenha como ser um segmento bem representado e que, dadas as suas particularidades, tá, necessita que seja defendido principalmente os seus direitos. É que eu ia chegar, Rogério. Nós temos o futuro que se avizinha para nós, ele é um tanto quanto perigoso, vamos colocar assim. O nosso telespectador sabe que existem algumas reformas que estão sendo pretendidas. E essas reformas são por bem do Brasil, todos nós entendemos isso, são necessárias. Ninguém aqui é classista, que luta para agarrar o seu pedacinho e deixar o resto da população brasileira à míngua. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de algumas peculiaridades que são exclusivas dos policiais militares, dos militares, vamos assim dizer. É isso que nós vamos enfrentar na próxima legislatura, não é? Com certeza, tá? Nós temos aí a necessidade, o Brasil deixou bem claro, tá? Que nós teremos 3 reformas para o próximo quadriênio. Tá? Teremos 3 reformas importantíssimas no Brasil, que mudarão totalmente o cenário atual. Algumas já estão em andamento, como é a reforma política, tá? Mas, invariavelmente, nós teremos a reforma previdenciária e a reforma tributária. E que as 3, diretas e indiretamente, afetam os funcionários públicos, e, em especial, a Polícia Militar. Então, se nós pararmos para pensar, tá? Essa representatividade desse próximo quadriênio será de suma importância quando nós tivermos aí a reforma previdenciária, tanto na Câmara Federal como aqui na Assembleia Legislativa, pois hoje se tem uma linha que se defende, tá, no aumento da contribuição de 11% para 14%. No mínimo, né? No mínimo, tá? A extinção da paridade e integridade do funcionário público, o pedágio para a aposentadoria, tá? O sistema previdenciário único. Só que isso tem que ser levado em conta que a Polícia Militar, dadas as suas funções, tem particularidades específicas. E que se nós não tivermos a representatividade, nós teremos tratados nivelados por baixo. Esse acho que é o grande ponto. A reforma política é outro ponto que eu acho que é importante nós refletirmos no momento. Essa talvez seja a última grande chance, vamos assim dizer, de um segmento eleger os seus representantes. Se a reforma política que está sendo proposta realmente vigorar a partir da próxima eleição, principalmente da próxima eleição para deputados e senadores, será um voto distrital misto. Isso não é que impede, mas dificulta a eleição de pessoas de segmentos. Concorda? Concordo em parte, Ernesto. Realmente a reforma política está em andamento, nós já temos uma parte dela aprovada. Tá? Então, vou dizer, essa eleição é a última eleição nesses moldes. A eleição de 2020 para prefeitos e vereadores, já existem 3 regras impostas, tá? Que é a cláusula de barreira, onde cada partido terá que ter um mínimo de representatividade nessa eleição de 2018. Isso é importante frisar. Não é que vai ser aplicado em 2020. Agora, os coeficientes que cada partido tiver representarão a eleição de 2020. Seja ele para a cota de barreira, seja ele para o fundo partidário. Certo. E que, com certeza, hoje, os 35 partidos que tem no Brasil cairão para de 10 a 15. Então, isso, invariavelmente, já está em vigor, já vai ser aplicado em 2020. E o contraponto que eu não concordo com você, tá, é que a fase seguinte da reforma política está justamente no voto distrital, onde surgiu isso aí, que seria o voto distrital puro ou o voto distrital misto. E aí, a atual classe política resolveram colocar vamos dizer, como posso dizer, uma jabuticaba. Uma jabuticaba, ou tirar um coelho da cartola, para que eles não fossem prejudicados, criando a lista branca, que é a lista fechada. E a reforma parou. Mas para a Polícia Militar, diante desse cenário que eu comentei no início da nossa conversa, tá? A Polícia Militar, essa ascendência, principalmente nas eleições de 2016, onde nós fizemos aí 4 prefeitos, 5 vice-prefeitos e 90 vereadores, o voto distrital para a Polícia Militar, que atua no estado de São Paulo, em todos os seus municípios, é um ponto positivo.
porque nós teremos como disputar de igual para igual, sem o poder aquisitivo, sem a mídia, sem a imprensa, e sim pela competência e a necessidade de representar a sua cidade. Tá aí um ponto de vista que nós não havíamos ainda ouvido aqui nesse programa. Exato. Várias pessoas que passaram por aqui traçam uma ideia não tão positiva quanto a que você colocou, mas é uma realidade. A gente sabe, você que está nos assistindo sabe que o policial militar que atua em determinada região, ele faz o nome naquela região. Por quê? Ele é competente, ele é organizado, ele tem uma boa proximidade com a população. Então, talvez que venha então a reforma que possibilite que bons políticos sejam eleitos e não maus políticos, como a gente tem visto, infelizmente. Bom, eu só vou voltar um pouquinho aqui. Muita gente acha que um deputado pode determinar aumento de salário, né? E, na verdade, ele tem um papel de defender direitos muito maior do que o de aumentar salário. Mas o deputado não tem poder nenhum em relação à remuneração ou tem algum poder? Não, realmente a Constituição prevê que qualquer iniciativa que mexa no orçamento, que aumente gastos no orçamento, tem que ser obrigatoriamente iniciativa do Poder Executivo. Mesmo que seja um aumento de gasto ao Legislativo ou ao Judiciário, tá? A iniciativa tem que sair do Executivo. Então, o que existe quando o Executivo faz uma proposta de aumento, ela passa pelo Poder Legislativo e sofre emendas, alterações, tá? Melhorias. Mas a iniciativa, o start inicial de um projeto de aumento, obrigatoriamente tem que sair do Executivo. Então, e quando o Executivo não toma essa atitude, que nem o Alckmin passou 4 anos aí sem tomar essa atitude, o deputado não pode fazer nada? Não, infelizmente ele está de mãos atadas, tá? Ele pode reivindicar, subir na tribuna, representar o povo. Sim. Representar os anseios do povo. Porém, a iniciativa, obrigatoriamente, tá? É o exemplo, se me permitir, do próprio teto salarial. O teto salarial do funcionário público do Estado está vinculado ao salário do governador de São Paulo. O governador de São Paulo, o governador geral, durante os 12 anos de governo dele, ele não aumentou o teto dele. Automaticamente, tá? Uma faixa que tem os seus direitos adquiridos começaram a ser prejudicados, ou seja, deixaram de receber o que lhe é de direito, não é nenhuma vantagem devida, são os benefícios e direitos que a legislação e que ele galgou durante a carreira, porque o governador optou em não aumentar o teto. E a Assembleia nada pôde fazer. O que ela conseguiu agora, recentemente, foi o quê? Uma PEC que é mudar a Constituição. Aí sim. Então, o Legislativo, ele pode colocar uma mudança na Constituição dizendo que o Legislativo também pode ter a iniciativa de aumentar o salário? Pode. É uma PEC, projeto de emenda constitucional. Fora isso, hoje, só pode ser feita pelo Executivo. Eu acompanhei a sua atuação praticamente o último ano lá na Assembleia, a sua atuação diária, e eu queria que você falasse um pouquinho do papel que se espera de um deputado, até para que os nossos telespectadores que se aventuram na candidatura, o que nós vamos cobrar deles se eles forem eleitos? Olha, a gente realmente atua lá na Assembleia há mais de 28 anos, tá? E assim, não basta querer ser político. Política é um dom. O político, na verdade, ele não se manifesta apenas do seu interesse. Um bom político, ele está lá para representar um segmento, uma população e os anseios de quem os elegeu. Acho que é isso que talvez fique mais difícil da gente compreender quando a gente vê as mazelas que são expostas diariamente, né? A respeito dos políticos que aí estão. Porque as informações que a gente recebe, infelizmente, que é uma realidade, que fulano pegou não sei o quê, que ciclano fez não sei o que lá. Mas o político, ele tem um papel primordial, né? É ali naquela casa de leis que se gestiona a nossa vida. Concordo plenamente, Ernesto. Porém, eu faço uma ressalva, tá? Que o político não caiu aqui de espaçonave. Ele não caiu do céu. Ele é fruto do seu meio. Ele é eleito pelo povo. Porém, ainda, até por uma conveniência dessa parcela
prejudicial à política brasileira e à democracia, de querer ter vantagem, tá? Ela faz questão de não dar informação ao eleitor. E o nosso eleitor pouco se importa também, e é culpado por isso. Hoje, se a gente fizer uma pesquisa, e eu tive essa preocupação de fazer na Assembleia uma pesquisa nesse sentido, se eu pegar a cada 100 pessoas e perguntar em quem ela votou em 2016, para vereador e para prefeito, ela não lembra. Como é que eu posso acompanhar ou cobrar as suas promessas se eu sequer lembro em quem eu votei? Exemplo, dessa pesquisa ficou bem claro. Eles sabem quem votou para presidente da República, sabem quem votou para governador, mas nem sequer pensa em quem votou para senador, esquece que o senador tem uma importância ímpar representar o seu estado na Câmara Federal. Você tocou num ponto, acho que fundamental. Até porque nessa eleição aqui são 2 senadores. Eu deparei com uma série de pessoas que se esqueciam disso, ou que achavam o seguinte: nós vamos eleger 2, mas nós vamos pegar os 2 mais votados. Na verdade, nós temos que votar em 2. É isso? Isso. Esse ano nós temos 2 vagas para o Senado, tá? E temos aí a possibilidade, na realidade, a renovação do Senado de 66%, porque hoje o Estado de São Paulo possui 3 vagas. Então é de suma importância, e principalmente o eleitor está a se preocupar: o que faz um senador? O que faz um deputado estadual? O que faz um deputado federal? É muito simples o eleitor reclamar: pô, meu direito não foi atendido, eu estou ruim da saúde, eu fico na fila, a vacina não veio. Mas aquele representante que ele elegeu ou que não deu a atenção necessária em eleger é que vai definir a vida dele pelos próximos 4 anos. É que vai ditar as regras e as leis que irão nortear o país e afetá-lo diretamente durante os próximos 4 anos. Então há necessidade de uma corda também da população, tá? De realmente ter critérios, ainda mais no cenário atual, tá? De lava-jato, de impeachment, tá? É realmente regra número 1, tá? Meu candidato que eu vou escolher tem que ser ficha limpa. É regra número 1, devia ser condição sine qua non. Já é condição sine qua non para a Justiça, para o Tribunal Regional Eleitoral, mas não é para o eleitor. O eleitor ainda se engana com promessas, com benefícios, com um churrasco, com uma cesta básica, com transporte para a eleição. E é isso que nós temos que mudar, conscientização da população. Até foi excelente você tocar nesse ponto, porque a gente sabe que a ficha limpa tem uma regra, né? Para o candidato ser considerado ficha suja, ele tem que ter sido condenado por um colegiado, ou segunda instância, vamos assim colocar, né? Mas tem que ter sido julgado por um juiz, essa sentença tem que ter sido confirmada por uma segunda instância. Só que tem um monte de candidato que é ficha limpa para a justiça. O cara está respondendo centenas de inquéritos. Ou seja, ele já demonstrou que ele não é grande coisa. Ou que pelo menos dentro daquele... existe uma suspeição na sua ação. Acho que é importante o candidato ser avaliado sob esse quesito também, né? Porque nós temos uma série de... Só para a gente pegar aqui, são 147 candidatos do Polícia Militar que você falou, né? Isso. Entre deputados estaduais e federais. Isso é para falar da polícia, né? Então dá para você escolher o melhor entre eles. Se pegar, eu não faço nem ideia de quantos candidatos tem ao todo. Não é possível que a gente não consiga achar gente que não está envolvida com algum problema. Porque eleger as pessoas que já estão envolvidas em alguma coisa, que já tem uma suspeição, é complicado. A gente vê muito... Vamos votar em branco. Eu queria que você falasse um pouquinho, você que está nesse meio já há bastante tempo, desmistificar essa história de que o voto em branco, ele... O que é o voto em branco? Se vendeu-se uma imagem, tá, que ao votar em branco, tá, eu não estou concordando com a política. Só que o fato de eu votar em branco não muda em nada a política. Na verdade é essa. Tá? Ele simplesmente diminui o coeficiente eleitoral, mas os eleitos serão eleitos do mesmo jeito. A única possibilidade é se eu tiver mais de 50% de votos nulos e brancos. Mas isso na verdade, o mais de 50% de votos nulos e brancos é somente se eles forem anulados pela justiça. Exatamente. O que é muito difícil. Não, aí tem que ter uma fraude, assim, na verdade. Como eu falei anteriormente, é muito cômodo falar: eu não concordo com a política, então eu vou votar em branco, eu vou anular meu voto. Só que o voto que ele anular ou colocar em branco, ele
na minha avaliação, ele teria que falar, olha, eu também não vou nunca mais falar de política. Eu não quero saber de política, eu não vou criticar a política, e o que me imporem, eu vou aceitar. Que essa historinha que eu não vou fazer política, desculpa, quando nós nascemos, nós fazemos política. Todo ser humano faz política. O primeiro ato de um ser humano é fazer política. Ele chora pedindo leite. Ele chora para trocar a fralda. Ou seja, isso é uma forma de política. Então, vamos parar com essa conversa aqui. Eu não gosto de política. Você vive política, a política faz parte da democracia e o Brasil precisa dessa mudança. Nessa eleição agora, vamos pegar a nossa Assembleia aqui, poucos não são candidatos dos atuais deputados. Né? Mais precisamente 6. Exato. Dos 94. Então, o senhor acha, com a sua experiência, o senhor acha que nós vamos ter uma grande renovação ou esses que estão se candidatando vão emplacar de novo? Qual a sua avaliação? Eu acredito que, até pelo cenário que o Ernesto acabou de comentar, dessa cultura do voto nulo, do voto branco, tá? E a forma como foi feita, tá? Essa eleição, que veio a favorecer, com a diminuição do tempo de horário de televisão, com a diminuição do período de 3 meses para 45 dias da campanha política, ela veio a favorecer diretamente quem hoje detém o mandato. O fundo partidário é o grande E o exemplo fundo disso. partidário que deu um salto, e quem vai definir a divisão desse fundo partidário, tá, são os deputados. Os donos do partido. Vamos fazer uma continha simples, se permitir, só avançar um pouquinho no tempo. Sou deputado de 3 mandatos, tenho meu eleitorado e tenho o fundo partidário. Meu partido tem mais 10 candidatos que a gente não tem a menor chance de ganhar. Para onde vai o fundo partidário? Para quem tem chance de ganhar. Ou seja, na minha opinião, a renovação da Assembleia Legislativa hoje não chega a 15%. Mas existe um limite que pode ser colocado do fundo partidário em cada candidato. Sim, sim. A reforma tributária criou aí os limites de que ele é dividido um percentual pela legenda, um percentual pelo número de cadeiras, um percentual pelo número de candidatos. Porém, ele não diz que existe uma igualdade de distribuição. Ele vem para os diretórios estaduais e os diretórios estaduais distribuam da melhor forma possível. Tanto é que quem faz a prestação de conta do fundo partidário não é o candidato, É o sim diretório. o partido. É o partido. Estou em cima da hora. O senhor tem mais alguma pergunta? Não. Porque eu tenho uma perguntinha. Vamos lá. Então, 28 anos de experiência lá na Assembleia, o senhor sabe de tudo lá dentro, até onde estão Não, as nem plantas tanto. da Assembleia. Por que o senhor nunca foi candidato a deputado? Olha, talvez por isso, pelos meus 28 anos lá dentro, pela importância que a gente aprendeu a dar do poder legislativo. Tá? A gente já viu vários cenários, várias situações, tá? Não conheço tudo, muito voluntário, ali é uma escola e todo dia se aprende coisas novas, boas e ruins, mas se aprende. E a pergunta é muito simples, não sou candidato porque, na minha filosofia, eu equiparo isso a um cozinheiro. O cozinheiro, eu me considero. Eu sei fazer o meu serviço de assessor, sei assessorar os meus deputados, sei representar a minha entidade de classe, que é a Polícia Militar, mas o fato de eu saber fazer isso não significa que eu seria um bom mestre, um bom garçom ou um bom dono de restaurante. Eu sou um bom cozinheiro. Isso é consciência. Esperemos que os nossos deputados que estão se aventurando aí tenham também um pouquinho de consciência. Muito obrigado por ter vindo aqui, dar essa aula para a gente. Certeza que despertou consciências ainda adormecidas. Né? Nós estamos encerrando o programa de hoje. Eu tenho 2 avisos. Nesse final de semana, sábado ou domingo, ou no mais tardar, segunda-feira, a Folha de São Paulo vai publicar um artigo da Defenda, assinado pelo coronel Elias Miller da Silva, repercutindo o assassinato da soldado Juliano dos Santos. O artigo faz uma dura crítica à reportagem publicada pela Folha, que tentou reconstituir os últimos momentos da vida da policial. Não os últimos momentos quando ela estava em cativeiro, mas quando ela estava em suas merecidas férias. Chama a atenção também que hoje começa, de fato, a campanha eleitoral. Tem debate na Band às 22 horas com os candidatos ao governo do Estado. Vamos assistir, prestar muita atenção, porque um deles vai decidir a vida da gente a partir do ano que vem. Tenham todos uma boa tarde e até quinta-feira da semana que vem.